Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Eu quero aqui também falar um pouco mais sobre casa, sobre arrumação, organização, alguns cuidados que nós precisamos ter ao arrumar ou limpar a nossa casa. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra que se encontra aqui em Lucas, capítulo de número 22, versículo 54, que diz assim: Então, prendendo, levaram e meteram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como a certa criada, vendo-o assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E em pouco tempo, vendo, outro disse: Tu és também um deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Irmãs, precisamos estar muito atentas nos detalhes daquilo que Deus, Ele fala. Sabe que... Deixa eu arrumar aqui. Sabe que Jesus ele vai passar 3 anos e meio falando que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Ele passou 3 anos e meio avisando: eu vou morrer e vou ressuscitar. Vocês se atentem. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando Jesus ele é preso, os discípulos, o mais impulsivo, que tinha um temperamento colérico, Pedro, ele foge e uma nuance, né? Ele até fala que, se possível, até morreria junto, né? Normalmente esses que falam, né, que faz, que ama, que não sei o que, normalmente são esses os primeiros, irmãs. Quando a situação aperta, uma das melhores coisas é observar quando a situação aperta, quem é que fica do teu lado e quem é que não fica. Eu tô rindo, mas é sério. Deus permite, às vezes, uma caverna de adulão, uma situação, um apertinho, para ver realmente quem nos ama na nossa essência ou não. E aqui, Jesus passou 3 anos e meio falando: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E aqui Jesus foi preso. Ele já estava indo para o propósito, porque ele só veio aqui para cumprir esse propósito. E ali Pedro vai negá-lo. Tudo que Deus fala acontece. Anota aí, na tábua do teu coração. Tudo que Deus fala acontece. Aqui no versículo 61, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor. Irmãs, tudo que Deus fala acontece. Acontece, irmã Raquel? Acontece. Deus falou para Pedro. Pedro ainda não era convertido. Não era, irmã Raquel, não era. E quantos de nós
precisamos nos examinar, observar a nós mesmos. Então a palavra normalmente é usada em Santa Ceia, né? Em que o Senhor ele fala, examine-se a si mesmo. Mas Raquel, ele andava, mas ele não era convertido, irmãs. E quantos de nós às vezes pensamos que somos e na verdade só a graça e a misericórdia de Deus. É tanto que aqui no capítulo 22, no versículo 31, vai dizer assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí ele vai falar, Senhor, eu estou pronto para ir até a morte contigo. Ele não era convertido. Essas atrocidades, essas situações que nós ouvimos, até mesmo aqui, né, nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube, certos escândalos, certas situações de escândalos. Eu fico me perguntando, será que essas pessoas realmente eram convertidas? Porque quando você tem um encontro de fato, de real com Jesus, é igual lá a Jacó, né? Naquele val de Jaboque, o andar da pessoa nunca mais é igual. Isso aí sou eu que estou falando, né? A caminhada nunca mais é a mesma. Aquele que roubava não rouba mais, o que se prostituía não se prostitui mais. E o andar, a caminhada nunca mais é igual de outrora. Sou eu que estou falando, viu? Na minha humilde e singela opinião. E eu creio que durante os estágios da vida cristã, a pessoa pode até ficar bem fraquinho na fé, mas não se desvia, não abandona Jesus. Ele pode deixar de congregar, ela pode deixar de congregar, mas não larga Jesus. Jesus não larga, né? Eu me lembro de uma certa feita que eu mesma me afastei do convívio da congregação, mas eu não larguei Jesus. Irmã Raquel, foi. Eu nem lembro quanto tempo que eu fiquei em casa, acho que foi uns 2 meses. Mas eu não larguei Jesus por vários motivos. E não larguei Jesus. E Deus enviou 2 anjos na minha casa naquela época, dessa igreja. Eu me lembro que foram várias coisas que aconteceram, que contribuíram. E eu fiquei, né, afastada do convívio. E Deus enviou 2 anjos aqui. E posteriormente o pastor veio, né, na minha casa, no meu lar. E aquilo foi de muita significância. Primeiramente pelas pessoas que Deus enviou. Mas Raquel, tu se desviou, saiu. Não, irmãs, né? Eu me entristeci, estava muito triste, né? Então, por isso que eu falo isso. A pessoa pode se enfraquecer, aborrecer, mas não larga Jesus. Não larga, irmã Raquel, não larga. Então, por isso que é necessário, importante você observar, se examinar. E se tiver saído da rota, volta. Assim, irmã Raquel, assim.
porventura saiu, volta, né? Tem uma palavra em Apocalipse que vai dizer: lembra-te de onde caíste. Jesus falando para uma daquelas igrejas lá da Ásia. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto sagrado. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Para a igreja que se encontrava, deixa eu ver aqui, em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, o versículo 5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Então, Pedro aqui, ele seguiu Jesus de longe. Teve medo, ou ele pensou que ele poderia também ser preso. E depois, mais tarde, irmãs, lá na frente, que ele vai ter um encontro de fato e de verdade. E ali, né, Jesus vai perguntar para ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu povo, cuida deles. Mas isso já lá na frente. Depois Pedro, cheio do Espírito Santo, lá em Atos, né? Ele prega, irmãs e irmãos, ele prega. E que pregação foi aquela, viu? Que pregação maravilhosa. Ó, ele vai pregar, vai ter a descida do Espírito Santo. E ele vai pregar, irmãs. Que sermão que foi esse? Cheio de poder, irmãs. Foi um sermão assim, cheio de poder, onde houveram muitas conversões. Está aqui no capítulo de número 2, ele prega cheio da unção do Espírito Santo, acerca do próprio Espírito Santo. Ele começa a falar, começa a pregar, irmãs, e muitas almas foram alcançadas e aceitaram Jesus. Deixa eu ver se eu encontro aqui quantas mil pessoas. Foram muitas, não sei se foram 3.000, é que eu quero falar certinho. Não sei se foram 3.000, mas foram muitas, irmãs. Mas Raquel, tu não grava, não? Ó, quase, naquele dia, quase 3.000 almas. Onde é que tá isso, irmã Raquel? Atos capítulo 2, versículo 41. Irmãs, imagina, uma pregação só. Quase 3.000 almas, glória a Deus. Então, Pedro estava lá, olhando, observando, teve uma atitude de proteção de si próprio e ao mesmo tempo uma atitude covarde. Fugiu, se isentou, andou lá com Jesus, disse que amava, que fazia tudo, chegava na hora. Então, mas o fato é que aqui nesse texto, deixei meu óculos para lá, é que ele fala, né? E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Lembra-se da palavra do Senhor sobre a sua vida. Lembra da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, porque vai acontecer. Amém? Então eu quero aqui nessa segunda parte falar sobre casa. Quando você for cuidar da sua casa, for cuidar aí do seu lar, toma muito cuidado. Irmã Raquel, toma muito cuidado. Como assim, Raquel? Bom, o inimigo não quer e não gosta de sujeira. Aliás, o inimigo, ele não gosta de limpeza. Ele detesta limpeza, ordem. Então, o inimigo ele pode se utilizar de algumas artimanhas para ocasionar acidentes. Irmã Raquel, para ocasionar situações de muita dificuldade dentro do lar, irmãs. Por isso que eu sempre recomendo aqui no canal, falo, olha, quando você for arrumar sua casa, limpar sua casa, ore ao Senhor, fale com Deus, coloque diante do Senhor. Irmãs, eu vou falar.
Teve um testemunho aqui de uma irmã, eu nunca mais esqueci aquele relato. Ela falou, e sobretudo se você for lavar a sua casa, o que você for fazer na sua casa, ore, nem que seja uma oração rápida. Senhor, me guarda, me cobre com teu sangue, limpa a casa junto comigo, me protege. Assim, irmã Raquel, assim. Teve uma irmã aqui no canal que ela citou um testemunho, um relato, na verdade foi um relato, que ela estava limpando o chão e o som acho que estava alto, e ela ali, né, ela estava com garrafas, irmãs, ela caiu, não sei se era uma ou duas garrafas, irmã, se você estiver aqui, conta que o testemunho embaixo que eu vou ler na íntegra. Irmãs, ela falou que tinha as garrafas na mão, acho, não sei se ela estava lavando, irmãs, escorregou. Ela caiu, a garrafa quebrou, irmãs, feriu o braço dela, feriu, irmã Raquel, feriu lá em algumas partes e quase que fere aqui, ó, no pescoço. Então, irmãs, essa área aqui do pescoço é uma área muito nobre, viu? Tem vários vasos, veias, artérias. Então, é uma área muito sensível, além de uma glândula, né, a tireoide que fica. Então, eu falo sempre que ora ao Senhor. E ali, grande foi o livramento. Foi um testemunho, né? Foi um testemunho, grande foi o livramento. Ela contou aqui uma vez em um dos vídeos. Eu leio, viu, irmãs? Os comentários de vocês, eu leio. Você lê, irmã Raquel? Eu leio. E ali ela disse que grande foi o livramento. Então, muito cuidado ao detergente. Você que é mulher que gosta de jogar água primeiro. E sobretudo se estiver sem chinelo, eu recomendo que você use o chinelo, né? Porque a borracha, ela ocasiona um pouco ali de atrito entre o piso, né? Se não for um piso antiderrapante. Muito cuidado, mas muito cuidado com escada, né? Você que tem criança pequena, cuidado com escadas. Você que sobe e desce escadas, muito cuidado. Escada é algo assim que precisamos ter muita cautela, irmãs, com o negócio de escada. Se não tiver um aparador, e se ainda tiver, né, aquele corrimão, aparador, se tiver, amém, fica com cuidado. Mas se não tiver também, muito cuidado com escadas, ao lavar chão, pisos, cuidado ao limpar a janela. Você que de repente é uma secretária do lar, uma doméstica que limpa janelas de prédios de irmãs. Cuidado. Deus vai te dar estratégia, né? Cuidado. Aí senta no beiral da janela. Irmãs, em nome de Jesus, cuidado. Tem coisas que não vale a pena. Utilize uma vassoura. Deus vai te dar uma estratégia, né? Para limpar, né? Para a janela ficar bem limpinha. Então, muito cuidado ao realizar essas atividades dentro do lar. Casas que tem os quartos em cima, você precisa descer e subir a escada, muito cuidado. Então, irmãs, vai mexer com água, sempre chinelo de borracha. Evitar, né, mexer em corrente elétrica com o pé no chão. Enfim, mas são cuidados assim que evita acidentes e precisamos estar muito atentas, sobretudo para evitar acidentes, porque o inimigo ele pode sim ocasionar, criar situações para atrapalhar o povo de Deus. Portanto, é importante você orar a sua casa para que nenhum mal entre, nenhum espírito espião entre. Irmã Raquel? Por isso, irmãs, a importância de você orar e pedir a Deus a proteção da sua casa, para que nenhum espírito maligno entre, nenhum espírito espião entre, amém? Então creia. Eu queria falar isso, né, aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Paz.